Fala, fala galera! Vamos ver aqui Azagrath e os reinos demoníacos do abismo, D&D Planescape, do canal RPG Infinito, que é o nosso querido Bambuto, que também fala de Bleach. Então se você acompanha o conteúdo de Bleach dele, gosta de D&D, gosta de world building, gosta de mitologias gerais assim, que podem te inspirar para fazer uma sessão de RPG, vai no canal do RPG Infinito e acompanha ele também. Vou deixar o link aqui na descrição e depois vou mandar no chat, então bora lá. Dungeons and Dragons, a Ordem e o Caos são duas forças primordiais antagônicas que regem o multiverso. Apesar de serem opostas, assim como o bem e o mal, elas permitem a manutenção dos planos e evitam que toda a realidade entre em colapso. No entanto, existe um lugar na Grande Roda que muitos acreditam ser uma ameaça para todos os outros planos. Uma realidade tão caótica e violenta que, se não fosse os conflitos que ocorrem entre os seus próprios habitantes, com certeza suas... Lembrando que eu conheço um pouco de D&D em geral, mas eu não vou complementar muito aqui, porque meu conhecimento é muito picotado de coisas específicas, e os RPGs que eu jogava, usando D&D 3.5, 4.0 e 5.0, os mundos eram sempre do mestre, ou o meu mundo. A gente criava nossos mundos, muito inspirados em D&D, em geral, mas com as suas diferenças, com a sua cosmologia, com a sua origem de mundo, com suas loucuras. Então, não sei se isso é comum ainda hoje em dia, mas antigamente no Brasil sempre foi muito comum você criar seu próprio mundo de RPG e jogar nele. A Tormenta meio que nasce disso também. E todas as mesas que eu joguei na minha vida eram mundos originais, e não mundos pré-feitos. Inclusive, eu nunca joguei uma aventura pré-feita, oficial, na minha vida. Sempre foram aventuras que o mestre criou ou que eu criei. E eu nunca, inclusive é uma coisa que eu gostaria de ver um dia, é pegar um livro de aventura e ler pra ver como é que eles fazem, porque óbvio que tem coisa a se aprender ali, mas eu nunca nem abri um livro de aventura pré-feita pra entender como é que funciona. Eu sempre narrei totalmente no autodidata freestyle. E eu pessoalmente gostava muito das sessões que eu narrava, os jogadores também, então é um estilo muito específico, né? Inclusive eu uso teatro da mente totalmente, sempre. Eu não uso grid. Grid só em momentos específicos onde faz sentido a grid existir de acordo com os personagens controlando o campo de batalha ou com alguém com talento estratégico, coisa do tipo. Os antigos são bons, hoje eles estão muito rasos, infelizmente. As aventuras, caramba, eu sei que essa parte de aventura, no início do D&D 5.0, tinha a aventura de Tiamat, que o povo falou que é legalzinha, uma boa aventura de início, mas quando veio o Ravenloft é um negócio mais barra pesada, mais sanguinolento, assim, que um povo gosta. Aí ficaram essas divisões, né? Eu não sei, eu literalmente não acompanho. energias corruptas e Não caí não, né? Chat, manda o peixe aí, por favor. destruição já teriam se alastrado por todo o multiverso. Esse lugar é o Abismo, um plano terrivelmente bárbaro e assustador, onde a lei do mais forte é a única coisa que importa. Os demônios são os responsáveis por levar todo o Tem uma curiosidade aqui. caos a único. Aqui nesse mapa a gente vê Guerrena, né? Guerrena é meio... Vou falar de forma leiga, por favor, se eu tiver muito errado, vocês me corrijam nos comentários. Mas Guerrena é um tipo de submundo da religião judaica. E é usado em algumas obras de ficção. Talvez um mangá shonenzinho famoso que tem isso é Blue Exorcist, né? Os demônios vêm de Guerrena. E eu não sei se é necessariamente da religião judaica ou do misticismo judaico, tá? Agora eu tô com os nomes e as informações um pouco bagunçadas na minha cabeça. Mas em D&D, o que está em Guerrena? Por favor, o Bambuto tá aí? Se puder me falar, porque beleza. A gente vê aqui vários mundos diferentes, e aí tem o abismo com as camadas do abismo. Mas tudo isso aqui são mundos demoníacos ou diabólicos, né, que tem o demônio e o diabo, que são diferentes? Ou existe outra coisa? Um plano terrivelmente bárbaro e assustador, onde a lei do mais forte é a única coisa que importa. Os demônios são os responsáveis por levar todo o caos e devastação para fora do abismo, combatendo não apenas os diabos dos 9 infernos, mas também corrompendo diversos mundos do plano material e os transformando em parte de seus domínios. Apesar de muitos acreditarem que essa realidade cruel é envolvida apenas pelo caos e aleatoriedade... Cara, eu tenho uma coisa muito doida, porque ver essa imagem
nesse estilo, que é o estilo das capas do D&D 5.0, né? Eu sinto o cheiro do livro. Vocês têm isso também? Tem algumas imagens ou situações que me fazem sentir cheiro, gosto, ou algo do tipo. Então eu vejo essa imagem, o cheiro da capa do livro de D&D aparece assim no meu nariz. Aquele cheiro do plástico das páginas. Não é uma página de papel, é uma página mais plastificada. A capa com... Não tem um verniz, né? Mas ela é lisinha. Isso é sinestesia? Eu acho que eu tenho, porque, tipo, eu sinto dores com cores. Né? Então eu descrevo as dores do meu corpo através de cores, por exemplo. Porque eu sinto a cor, não sei se faz sentido, mas eu sinto a cor. Aqui, ó. Guerrena é um plano inferior repleto de diabos e demônios. Lá as camadas são divididas em montanhas enormes. Ô Bambuto, então todos aqueles mundos ali eram mundos diabólicos e demoníacos? E demoníacos? Assim como outras exceções do multiverso de D&D, até mesmo o Abismo pode apresentar alguns traços de civilidade. Azagrath, o Reino Triplo, governado pelo príncipe demônio Grast, é um desses locais onde um grupo de aventureiros pode ter alguma chance de sobreviver. Claro, se primeiro entenderem como a Sim, no outro vídeo eu explico bem direitinho. Ah, beleza. espiral infinita de caos e destruição no Abismo funciona, só reforçando que essas Rapaz, isso que era arte boa, né? informações contidas neste vídeo também consideram o que foi apresentado nas edições posteriores de D&D, e não só no Planescape, né, é um cenário de D&D bem maluco, tá? E existe uma série de jogos do Planescape Torment e tal para computador, que é predecessor aí do Baldur's Gate 3, né? Tava ali na época do Baldur's Gate 1 e meu pai já zerou tudo. Meu pai que é o viciado nisso. Então ele já zerou Planescape Torment, Pillars of Eternity, Baldur's Gate 1, 2, não jogou o 3, ele já não tá muito nos games, mas é uma loucura. É tipo, é o High Fantasy do High Fantasy, o Planescape, né? Mas é um High Fantasy bem ocidentalizado nesse sentido. É tipo, se eu não me engano, né, você tem uma cidade que é tipo a convergência de várias dimensões, ou de todas as dimensões. E aí no Planescape Torment tem uma caveirinha que fica andando com você o tempo todo. cenário clássico de Planescape, certo? Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que possa estar curtindo o conteúdo sobre lore de... Pra mim, a melhor cosmologia de RPG é a de World of Darkness. Recomendo pra você, Narras. Cara, World of Darkness eu acho genial, cara. O quesito do véu, na questão do mago, né? Muito legal. O Vampiro à Máscara eu acho bem, muito interessante e criativo. Apesar de... Me corrijam também se eu estiver errado, tá? Todo jogador de vampiro é problemático. Todo jogador de Vampiro à Máscara acha que é vampiro de verdade. Nada contra, mas é estranho. Todo jogador de Vampiro à Máscara que eu conheci pessoalmente passava dos limites. Vamos dizer assim. Passava dos limites. Então, tipo, a galera faz um RP muito pesado. O povo começa a sessão meia-noite e tal. A galera gosta de fazer, não um LARP, né? Mas gosta de ir num estilo mais darkzeira. E todas as vezes que eu procurava sobre... Isso aí em 2008, 2010, 2012... Até 2014, 15, por aí. Nessa época, quando eu procurava sobre Vampiro à Máscara, eu falava, caramba, bem interessante, quero saber mais. Todo blog de Vampiro à Máscara não era um blog normal. Não era um blog falando sobre o RPG, e isso, e aquilo. Era um blog de... Os caras realmente se achavam vampiros. Os caras realmente se achavam vampiros e eles falavam do jogo como se fosse realidade. A história do jogo, que é muito bem entrelaçada com a realidade, né? Eles, não, aquilo era a realidade, acabou. Então eu tentava pegar informações sobre os clãs dos vampiros, as famílias vampíricas, e não, os caras estavam, tipo, eles não falavam disso, porque o foco deles lá era a família deles, não sei o que e tal. Mano, era uma loucura, cara. Eu encontrei um pouco disso com o lobisomem também. O lobisomem foi menos. Mas eu lembro quando eu tava procurando informação de lobisomem, eu fui num blog lá, e o cara tava Gaia, e sei que e tal, e Gaia, na corrupção, não podemos deixar.
Eu tava tipo, mano, eu só quero saber quais são os clãs dos lobisomens pra eu descobrir. Mas não, era tudo muito dentro do roleplay. Eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei, cara, não dá pra encontrar informação. Isso era uma época no YouTube que não tinha esse tipo de vídeo que a gente tem hoje aqui do RPG Infinito e tal. Então você procurava sobre isso, você tinha que entrar no culto. Pra descobrir as paradas, você tinha que entrar no culto, mané. De RPG, beleza? Então, vamos lá. Embora muitos lugares do multiverso possam ser terríveis e inóspitos, como os icebergs Vamos ver aqui, ó. Tem Monte Celestia, Arcádia. Arcádia, inclusive, é um continente mitológico de teorias da conspiração hoje em dia também. Mecanos, Acheron, The Nine Hells. Aí vai descer ali, né? Mas aí tem Arbórea. Arbórea também é outro continente ou mundo dentro da conspiração e baseado em mitologias e coisas do tipo. Isgard, Limbo, Pandemônio, o Abismo. Aí dentro aqui a gente tem o plano material, Feywild em cima, Shadowfell embaixo, beleza. Shadowfell onde se passa Ravenloft, não é? Ou eu tô confundindo? Lembrando que sou leigo em D&D, só sei tipo alguns detalhes. Tem o Ethereal Plane, os elementos ali, né? E o Elemental Chaos. Pra quem perguntar de onde veio essa parada de tipo ar, água, fogo e terra, isso aí são os foi lá da Grécia que os filósofos mexeram sobre isso. Eu não sei se foi Pitágoras, mas Pitágoras era um baita do ocultista muito doido. Tem o culto pitagórico e tem a questão da numerologia pitagórica, enfim. Aí tem os elementos e pá. Lugares do multiverso possam ser terríveis e inóspitos, como os icebergs Guerrena, Hades, a gente já conhece, Carcere. Muitos lugares do multiverso possam ser terríveis e inóspitos, como os icebergs congelantes de Stygia nos Nove Infernos, ou os cubos flutuantes devastados pelos exércitos em Acheron. Nada consegue replicar a brutalidade e o banho de sangue que permeiam as profundezas do abismo. O plano inferior de alinhamento caótico maligno é uma realidade de camadas infinitas, habitadas principalmente pelos demônios Tanar'ri, criaturas de diversas formas e tamanhos absolutamente selvagens, perversas e imprevisíveis. Apenas um tolo busca visitar o abismo mais que uma única vez, e aqueles que o fazem não devem ficar por muito tempo. Os aventureiros que acabam presos nesta dimensão corrupta devem ter em mente 3 prioridades: sobreviver, localizar um portal de saída e, finalmente, escapar do plano. A natureza insana e caótica do abismo abrange diversos tipos de ambientes, mas todos existem para levar os visitantes à loucura e exterminar tudo que seja bom e puro. O verdadeiro pesadelo do plano são os próprios Tanar'ri, que, embora possam ser mortos definitivamente por estarem em seu próprio lar, não temem qualquer criatura que pareça ser inferior a eles. Se um aventureiro é bom o suficiente, ele pode lidar com os demônios através da força. Se ele ou ela não for tão forte assim, como é o caso da maioria, uma complicada barganha pode resolver a situação. O problema é que os Tanar'ri são muito inconstantes para qualquer tipo de acordo, então eles sempre vão buscar corromper, destruir ou possuir alguém. Existem 3 maneiras comuns de lidar com os demônios do abismo. A primeira delas é simplesmente tentar jogar os Tanar'ri uns contra os outros. Por possuírem uma natureza caótica, essas criaturas constantemente levantam suspeitas e formam inimigos em sua própria espécie. Logo, questioná-los sobre isso ou fomentar uma vingança pode ser benéfico. A segunda forma é nunca subestimar as suas forças, por menores que sejam. É melhor tentar suborná-los do que correr o risco. Porém, é preciso ser rápido, uma vez que eles podem mudar de ideia mais cedo ou mais tarde. A terceira maneira é oferecer-lhes poder, puro e simples. No abismo, isso se constrói através do temor que a maioria dos Tanar'ri nutrem contra os Lords Demônios, as criaturas que efetivamente governam muitas de suas camadas. Como a hierarquia e lealdade são inexistentes para a maioria dos Tanar'ri... Caralho, nasce da região RPG Infinito? Sim, ele é o Bambuto, pô. O nosso brother Bambuto. Então, ele mandou um vídeo aqui mais cedo, a gente tá assistindo. Vídeo bom, né? Vídeo bom, de assunto interessante, que não me faz sofrer. Vocês poderiam mandar coisas assim mais vezes. Só deixa eu preparar aqui o iFood que eu tenho que mandar. Que vídeo é esse? Falando sobre Azagrat e os reinos demoníacos do abismo. Deixa eu adicionar mais um cartão aqui, que eu preciso botar aqui
as informações. Depois tenho que ver se os demônios são assim mesmo biblicamente, porque tô pensando em fazer um anime totalmente baseado na Bíblia, um anime mangá, né, que quer dizer uma animação independente talvez. Mas olha só, me perguntaram mais cedo sobre que outras histórias trabalham mitologias e coisas do tipo. Cara, de RPG, você vai ter um RPG para cada mitologia, basicamente. Então você pode procurar especificamente isso. Agora, um que fala sobre várias coisas do mundo, adaptando para dentro dele, você vai ter o próprio World of Darkness, né? Tem o lobisomem, vampiro, changeling, caçador, múmia, Wraith, né? Que é o do fantasma. Enfim, tem tudo, cara. É um negócio muito doido. Então. 3 do 29, beleza. Vou botar aqui. 3. Então, assim, de RPG você vai ter os específicos, mais os vários outros aí que misturam coisas. Mas o que eu falaria sobre obras que trabalham muita mitologia pra você ver? Não veja obra que trabalha muita mitologia. Tipo, se você quiser fazer um sistema de magia, não veja um sistema de magia que já existe e copie. Tenta ir na raiz. É isso que eu tô fazendo. Eu comprei um monte de livro de ocultismo, de magia e de coisas do tipo, de filosofia, pra ir no fundo, na origem da parada. Você quer estudar mitologia para as coisas? Compre livro de mitologia. Eu tenho aqui, eu já mostrei na live algumas vezes, tem os mais simples até os mais complexos. Então, olha só o que tem aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê? Olha só isso aqui, gente. Isso aqui... Olha, vocês conseguem ver esse livro aqui? Tem várias coisas. Lições de Akira Toriyama, um monte de livro de escrita, mas olha só isso aqui. O nome desse é Dicionário Infernal. Cara, é um livro gigante, tá? Você pode ver a grossura dele em comparação com os outros. É um livro gigante que é basicamente o que o nome diz, um dicionário infernal, que cataloga diversos demônios e criaturas de diversas mitologias e religiões, indo atrás das suas origens mitológicas, religiosas, e com muito estudo e contexto, e com frases e relatos de época, sem coisa atual. Então, às vezes ele pega coisa da época mesmo para descrever. E eu acho isso muito interessante porque você vai a fundo no elemento. Não é um livro não é um livro de... Como que eu posso dizer? Você não lê esse livro pra... vou estudar mitologia. Ele não é um livro disso. Ele é um livro quase que investigativo e inquisitorial, né? Porque é uma versão nova, mas ele é um livro relativamente mais antigo. Até os desenhos dele são feitos como se fossem naquelas prensas da época, né? Que não eram moldes, né? Que você botava nas páginas. Então ele é muito diferente nesse quesito. Não é um livro de tipo, vou aproveitar e ler um livro sobre criaturas como se eu estivesse lendo na Wikipédia. Não, ele vai muito mais a fundo, né? Então... Acho que pronto, acho que eu consegui pedir. Então... Pronto. Você vai a fundo nisso, porque a partir daí você vai ter menos interferência da perspectiva e da opinião de outros criadores, outros artistas, e vai fazer um negócio mais original. O problema de hoje em dia, de muito RPG, mídia e coisa do tipo, é que é tudo muito derivativo de outra coisa já derivada. Então, você está fazendo um negócio baseado numa interpretação da interpretação da interpretação da interpretação. E aí acaba ficando muito superficial. Tá, ok. Entendeu? É o cara que já vai copiar a ideia de um mangá que já é copiado da ideia de outro mangá, que já é copiado da ideia de um livro, que já é copiado da ideia de uma de um relato, que já é copiado de uma mitologia, que já é copiado da mitologia de outro... do Japão, que é copiado da mitologia da China, que tem ali algumas inspirações e bagunças da Índia e do Tibete. E aí, entendeu? Aí você vai ficando muito distante. Aí, claro, existem algumas distâncias que são mais entendíveis do que outras, né? Pô, você pegou direto da mitologia, beleza, já japonesa, já é ok, mesmo que ela já seja derivada de outras coisas. Mas tenta não se derivar tanto de outras coisas que já são mídia, entendeu? Dar a eles poder contra aquilo que temem pode ser de grande ajuda. E aí vai um conselho importante para os conjuradores. Como alguns magos costumam escravizar os ínferos,
Os demônios tomam isso como uma forma de vingança e caçam aqueles que lançam magias por todo o plano. Mais que isso, os feitiços, principalmente aqueles relacionados à escola de adivinhação, atraem imediatamente a atenção no abismo, e ninguém que só esteja de passagem quer ter um demônio em seu encalço. Fora a constante ameaça dos Tanar'ri, as camadas do abismo também apresentam inúmeros perigos naturais. Locais onde a água é venenosa, a luz do sol queima e o ar é carregado de fumaça são alguns dos ambientes quase impossíveis de um visitante sobreviver. As almas nesse reino ficam presas aí, porque em D&D vocês têm um certo nível de não morte definitiva, né? Você morre, você tem uma alma, sua alma pode ficar vagando por aí, alguns planos e passa aqui, mas você pode voltar à vida mais ou menos, seja por um ressuscitamento ou por uma reencarnação eventual em algum lugar, né? Então, tipo, a morte em D&D não é tão definitiva. Tipo, existe um pós-vida, por mais que seja estranho, existe. Se um humano viajou para esse plano e morreu aqui, a alma dele é destruída ou fica preso aqui? Porque senão, uma estratégia muito boa para sair daqui, caso você não consiga de fato, é morrer, né? E aí sua alma sai daí e vai para outro lugar. Só que, tudo bem, tem seres mágicos que podem mexer com a sua alma e com outras coisas do tipo, né? Mas chegou num ponto que às vezes é o desespero, essa seria a única saída. Em um mundo onde a morte não é definitiva, isso pode ser considerado, né? Eu acho. Não sei como é que é aqui, mas... Sim, esses planos estão relacionados ao alinhamento. Dependendo do seu alinhamento, você vai para um dos 16 planos. Mas se o cara já é filho da puta, ele já vai pra cá, né? Então... Histórias também contam sobre terras tão abarrotadas de demônios que as criaturas precisam rastejar sobre as outras para não sufocarem e serem engolidas pelas hordas esmagadoras. Outros relatos falam sobre regiões onde os tolos de alinhamento bondoso adquirem sombras que brilham em luz, o que apenas marca sua presença e os transforma em presas perfeitas para os ínferos. Ainda existem aqueles que alegam terem escapado de camadas envolvidas por uma eterna escuridão, onde os Tanar'ri caçam uns aos outros através do cheiro. No abismo, as terríveis possibilidades são literalmente infinitas. Em meio à natureza brutal e assustadora do plano, uma região se destaca por apresentar alguns aspectos incomuns de sociedade. Não é para menos, uma vez que o seu Lorde Demônio já foi um diabo dos 9 infernos. Azagrat é um grande reino que abrange 3 camadas do abismo, essas de número 45, 46 e 47. Também chamado de o Reino Triplo, o domínio é um emaranhado confuso de planos sobrepostos que se movem um através do outro, com portais abrindo entre os 3 de forma frequente e aleatória. Como as 3 camadas são governadas pelo mesmo Lorde Demônio, seus ambientes possuem bastante semelhança e fortes conexões mágicas. Por causa disso, alguns afirmam que um dia o Reino Triplo se fundirá e se tornará apenas uma única e gigantesca camada. Apesar do rio Stygia ser bastante famoso por atravessar todos os planos inferiores e ajudar na locomoção de muitas criaturas nativas e viajantes, em Azagrat, o rio de sal é o mais usado para navegação. Serpenteando através das 3 camadas, o rio é uma massa cristalina e cintilante de minerais em movimento que são de alguma forma líquidos e sólidos simultaneamente. As criaturas azaradas o suficiente que acabam caindo no rio são dolorosamente trituradas por meio dos cristais afiados de sal até serem reduzidas a uma pasta avermelhada. Em vários lugares pelo Reino Triplo também existem portões abertos que garantem o acesso entre as camadas. Esses portões costumam emitir um fogo verde e se parecem muito com fornalhas. Em muitos casos, os demônios se aproveitam dessa aparência para enganar os viajantes ao levá-los até um portão que é realmente um forno. Por isso, é bom observar os próprios Tanar'ri para identificar quais são os reais pontos de acesso. Além dessas lições importantes, aqueles que chegam a Azagrat precisam se atentar com a própria Parece muito Rio de Janeiro, né? natureza em volta, visto que muitas vezes ela pode ser mortal. Árvores e serpentes são comuns por todo o Reino Triplo, e bosques inteiros podem ser encontrados próximos a palácios e cidades. Rumores afirmam que pelo menos uma das 3 camadas de Azagrat já fez parte dos Desertos Cinzentos, um outro plano inferior bastante perigoso, e que o domínio incorporado trouxe consigo grandes números dessas árvores. Esse novo meio logo se espalhou pelo reino e passou a ser chamado de Zirintor.
a Floresta Serpente. Ocupando principalmente a primeira camada do Reino Triplo, Zerinthor é quase um organismo vivo onde a vegetação na forma de víboras atacam, envenenam e devoram as criaturas. Muitos tentam tirar vantagem do ambiente florestal para se abrigar e se esconder dos demônios. E em certo grau, Zerinthor até pode ajudar nessa situação, mas apenas os tolos confiam que estão totalmente seguros no interior da floresta. Aqueles que visitam Azagrat afirmam: os aventureiros que caminham pela floresta de dia não costumam durar muito. O real segredo para sobreviver é viajar durante a noite. Sem a luz, as árvores serpente temem o fogo mais do que qualquer coisa, e os aventureiros que carregam tochas, lanternas ou outras fontes de fogo estão seguros contra a vegetação hostil. Por isso, exploradores de Zerinthor jamais devem deixar uma fogueira se apagar. O resto da primeira camada de Azagrat é estranhamente reprimido e esquecível. Os gritos e tormentos de viajantes e Tanar'ri desaparecem ao fundo e nada no ambiente se destaca. Tudo parece igualmente cinzento. Aqueles que saem do local relatam ter dificuldades em descrever detalhes da região e as cidades que visitaram, embora lembrem das pessoas e criaturas que encontraram. A segunda camada do Reino Triplo tem algumas características peculiares. A principal delas é que a luz do ambiente vem a partir do solo, criando colunas de sombras muito nítidas que sobem como raios na escuridão. O próprio céu é escuro durante Isso é contexto, é uma forma de diferenciação bem criativa, né? o dia, ganhando um tom mais cinzento durante... As árvores, entre aspas, né? Não necessariamente, mas como se tivesse um monte de pilares, mas são as sombras das coisas que não emitem luz. E se você, toda vez que você anda lá, né? Você também cria uma grande sombra. Então você consegue ver todo mundo andando o tempo todo. Porque se a luz vem do chão, se for da forma que eu entendi, né? E você tá andando aqui, você botou seu pezinho aqui, né? E aqui é o chão, e o chão emite luz. Vou botar azul aqui só pra, tipo, ele tá emitindo luz. Se você botou o pé aqui, todo lugar que você anda, você cria uma mega sombra assim, né? Seu corpo todo, né? Vou botar aqui o resto do corpo. É muito doido. Acontece, é assim mesmo. Então, tipo, você consegue estar à distância, lá na puta que pariu. Às vezes tá aqui. Aqui tem umas montanhas, né? Vamos dizer que tem umas montanhas. São montanhas. Aí, vou dizer que o chão é tudo azul, né? Igual a gente falou aqui. Tudo azul. E brilha azul. Parece oceano, né? Mas você sempre vai ver, tem gente andando, você vai ver uns negócios assim. Também traz aquela ideia de estranheza, já que a luz vem de baixo. Pois é. Tá muito doido. Dá pra fazer uns contextos visuais bem legais. durante a noite. Por aqui se localiza o Pântano de Sal, lar de uma megera da noite chamada Zelamis, uma criatura enviada pela própria matrona das megeras, Segilune. Já a terceira camada de Azagrat, algumas propriedades naturais estão invertidas. O sol aqui brilha em azul, e o calor e o frio magicamente agem de maneiras opostas. As chamas brilham em azul e roxo, ao invés do comum vermelho e laranja, e normalmente causam frio, enquanto o frio provoca calor. Essas propriedades invertidas também se aplicam aos feitiços e monstros que seriam resistentes ou imunes a um dos elementos. Além disso, a estranha luz azul da camada torna as criaturas difíceis de serem reconhecidas, permitindo que os viajantes se disfarcem com mais facilidade. Diferente das outras duas camadas, a camada 47 de Azagrat não apresenta conexões diretas com Pazunia, a primeira região do abismo. As mais conhecidas cidades do Reino Triplo são visitadas por mercadores. Na verdade, Azagrat é um lugar bastante famoso por ser amigável com os comerciantes e aqueles que procuram fazer negócios. Uma postura bem diferente de muitas outras camadas do abismo. Guarnições de Cambions e Tiflins asseguram uma passagem segura para os mercadores, embora seja esperado que todos eles deixem muitos de seus lucros nas cidades e com o Goristro que guarda o portal mais próximo. A maior e mais conhecida cidade de Azagrat é Zelatar,
um centro que atravessa fronteiras e se expande simultaneamente pelas 3 camadas do Reino Triplo. Por causa desse aspecto, muitos enfrentam dificuldades em navegar pelas ruas labirínticas e encontrar seus limites, diferente dos seus habitantes demoníacos que já estão acostumados com a disposição da cidade. Assim como outros centros em Azagrat, a civilidade e a aparente atmosfera de segurança em Zelatar escondem horrores, assim como outros tantos lugares do abismo. Gritos atrás de portas fechadas são mais comuns do que sangue espalhado pelas ruas. Tudo depende do visitante saber onde está se metendo. Na cidade vivem principalmente Cambions, Nabassus, demônios das sombras, súcubos e tieflings, com a maioria apresentando traços de cortesia de acordo com as ordens de Grast. Zelatar também apresenta alguns distritos que se dividem de acordo com a sua disposição em cada camada. Fogtown é o mais pobre e violento da cidade. Se expandindo pela camada 45, a vizinhança costuma abrigar escravos e contrabandistas. Galengast é o maior distrito, surgindo na camada 46. Muitos o consideram o coração de Zelatar com seus mercados, salões de prazer e hospedarias. Já Dark Flame se localiza na camada 47, onde em suas ruas remotas e distantes habitam aqueles que não desejam ser encontrados. Diferente de outros Tanar'ri, os parece militar aqui, ó. Dark Flame Barracks, The Argent Palace, The Unicorn Horn, Zeus Hanging Gardens, Gratz Estate, Barracks. Parece que é uma parte meio militar, pô. Aqueles que não desejam ser encontrados. Diferente de outros Tanar'ri, os demônios de Azagrat formam uma sociedade superficial de alianças cruéis, traições e uniões matrimoniais em busca de Também, é que no vídeo eu tô resumindo muitas informações. Tá, entendi. Poder em seus jogos urbanos. Esses ínferos cínicos e aborrecidos são relativamente leais a Grast, uma vez que o Lorde Demônio pessoalmente já destruiu muitos traidores e inimigos ao longo dos anos. Por falar nele, Grast habita o Palácio Argento, um monumento que pode ser visto de qualquer vizinhança de Zelatar. A construção com 66 torres de marfim e outras dezenas de corredores espelhados abriga demônios insanos e outras criaturas piores que Grast solta de suas masmorras apenas por diversão. Aqueles convidados a visitar o palácio e ter uma audiência com Grast jamais retornam. O Lorde Demônio governante de Azagrat é o senhor do prazer proibido e decadência, uma criatura de traços elegantes e aspecto... Legal que a luva dele, né, tem rostos, né, gritando. A luva não, Sei, qual que é o nome disso aqui? Não é uma manopla. Qual que é o nome disso aqui? A munhequeira? Aspectos humanos, diferente da maioria dos outros Lordes Demônios. Um bracelete? Não, exatamente um bracelete, mas é um bracelete. A braceira, uma braçadeira? Não, também não é uma braçadeira. É uma braçadeira medieval, talvez. É uma braçadeira medieval. Como é que a braçadeira saiu disso? Saiu do negócio irado pra isso. Elegantes e aspectos humanos, diferente da maioria dos outros Lordes Demônios. Grast é caprichoso, inteligente, astuto e dotado de uma paixão insaciável. O Lorde Demônio tem vários filhos e já se relacionou com outras figuras importantes como a icônica bruxa Igwilf, no qual teve um caso bem conturbado. Seus desejos de poder e controle também são muito intensos, junto de um comportamento civilizado e paciente. Apesar de ser um demônio, alguns traços que Grast apresenta são bastante comuns entre os diabos, o que leva a crer que a criatura já pertenceu aos 9 infernos no passado. Na verdade, as origens do Senhor de Azagrat estão relacionadas com aquele plano, uma vez que o Lorde Demônio já foi um diabo conquistador que invadiu as camadas do abismo nas quais governa atualmente durante a Guerra de Sangue. Vamos lá, ele era um diabo e virou um demônio? Como é que funciona isso? Chat, me elucidem. Que D&D tem muito lore que eu não conheço. Me iluminem, por favor, chat. Ele foi corrompido pelas energias caóticas do abismo. Se um demônio vai pro reino dos diabos, ele vira um diabo também, sendo corrompido pelas energias da parte diabólica? Eu já expliquei sobre ela Teoricamente sim, os planos têm muito dessa filosofia. Tá. em outro vídeo que eu vou deixar aí no card, mas de forma bem resumida,
A Guerra de Sangue é um conflito eterno e milenar entre os diabos dos 9 infernos e os demônios do abismo pelo controle dos planos inferiores. Em algumas histórias, é dito que Grast foi corrompido pelas energias do próprio abismo e se tornou um demônio, enquanto outras falam que, vendo que jamais conseguiria poder suficiente nos 9 infernos, o diabo procurou conquistar o seu próprio espaço no plano inimigo. Há quem diga ainda que Grast, na verdade, é filho de uma entidade maligna muito mais antiga, conhecida como Noite Pálida, que habita as regiões mais profundas do abismo. De qualquer forma, o Senhor de Azagrat continua sendo um demônio temido e bastante proeminente entre as legiões abissais. Eu tô ligado que no início lá do Baldur's Gate a gente acaba passando no meio da guerra. Outra figura importante no Reino Triplo é Mareta, uma sucubus que cuida das receitas dos acordos realizados entre Grast e as criaturas do plano material. A ínfera manipuladora governa a cidade de Samora, na camada 47, um centro de vícios e prazeres onde muitos demônios buscam escapar da Guerra de Sangue. O local também costuma abrigar mortais, fugitivos e desertores que vêm até o abismo procurando gastar suas riquezas e se abrigar contra as legiões abissais que recrutam para a guerra. Por causa disso, Samora paga enormes tributos como forma de suporte ao conflito. Oruantes é um goristro imponente que patrulha as fronteiras de Azagrat. Sob as ordens diretas de Grast, o ínfero é encarregado de proteger os mercadores dos perigos do reino e destruir qualquer um que desafie os decretos do Lorde Demônio. É dito que, como sinal de servidão, Oruantes carrega uma coroa negra que permite que o próprio Grast possua o seu corpo, assim permitindo que a criatura realize trabalhos que exigem grande força física. Athux é o filho meio-drau de Grast, uma criatura que se parece com uma versão mais nova de seu pai. Usado como instrumento para destronar outro Lorde Demônio rival, Athux comanda um grande exército de Tanar'ri. No entanto, se engana quem acredita que o jovem é leal a Grast de forma incondicional. É dito que Athux conspira contra o seu próprio pai porque acredita que o Lorde Demônio o teme. Infelizmente para ele, Grast já conhece as suas reais intenções e apenas sente um orgulho distorcido pelo meio-drau. Thraxia é filha e assassina particular do Senhor de Azagrat. A meio-ínfera ganhou uma posição de destaque. Mas ela meio ínfera com o quê? Com Drow também? Com humano? Com o quê? Entre os servos de Grast, depois de eliminar outras 3 meias-irmãs rivais. Agindo sempre de forma calculada e sem qualquer compaixão. Foi o meu zap, foi mal. Foi mal, meu zap. Pronto. Thraxia é encarregada de exterminar os inimigos do Lorde Demônio em missões cruciais, onde falhar não é uma Só disse que é meio ínfera, tá? Então a gente não sabe qual que é a outra raça dela, né? Quais seriam as suposições de vocês? opção. Azagrat, assim como outras regiões do abismo, não é um lugar onde um simples grupo de aventureiros pode visitar sem deixar algo para trás. Isso não se resume apenas a coisas materiais como ouro e artefatos, mas também inclui a integridade, a honra e até a humanidade. A natureza do abismo é de sempre corromper, transformar e alterar tudo que seja bom e puro, impregnando com caos e violência. O plano devora e elimina todos que não respeitam a única lei que impera por aqui, a lei do mais forte. E mesmo enfrentando hordas assustadoras de Tanar'ri e os perigos da própria natureza, no fim, só existem 2 tipos de pessoas no abismo: os rápidos e os mortos. É aquela frase do início, Eu né? espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de pedir mais uma vez o seu like, caso ainda não tenha deixado. Vou mandar o E se canal pra curtiu o vocês, conteúdo, porque sim, é o Bambuto, nosso brother da cubologia. Ele tem um canal de D&D, de RPG em geral, mas acho que ele fala mais de D&D, né? Porque tem muito lore de D&D pra ser dito, mas perguntaram pra ele se ele fala de outros RPGs aí. Deixa eu ver. Aqui no momento tá só D&D. E tem muito conteúdo. E, ó, RPG Infinito, teve uma treta aí com D&D, não teve? Multiverso D&D. No momento é só D&D. Teve uma treta aí com D&D, né? Falou que esse novo D&D que vai sair pode ser muito ruim. Não sei se é verdade ou não. Que às vezes na internet o povo exagera as coisas. Mas, bom demais. Se inscrevam aí no canal dele, vejam os vídeos. Porque assim, mesmo que tenha treta no D&D, é bom ver essas coisas aqui pra pegar... Beleza,
Eu defendo que você não pegue inspiração de algo que já é uma abstração de outra coisa, né? Não que isso seja proibido, mas é legal você tentar ter o seu próprio caminho, vamos dizer assim, né? Se você está realmente dedicado a isso. Mas você pegar aqui, pô, o D&D, de onde que veio o Beholder do D&D? Você vê um vídeo falando sobre D&D, sobre Beholder, depois você procura sobre isso, e aí você vai fazendo um compilado de informações, interpretações e referências que vão tornar muito mais original. Está aceitando React? Estou sim. Inclusive eu vou dar play na notificação agora. Mas muito bom. Valeu. RPG Infinito. Se inscreva no canal dele. Vou deixar aqui na descrição, beleza?